Para a gente entender quem somos hoje, a gente precisa voltar no tempo, e assim muito tempo mesmo. Vamos mergulhar num mundo que foi literalmente esculpido pelo gelo. Um palco de desafios imensos, claro, mas também de oportunidades que acabaram moldando não só uma, mas várias humanidades, incluindo a nossa. Há 30 mil anos, alguém como nós deixou essa marca numa caverna. Isso não é só uma mancha na parede, é uma mensagem poderosa que atravessou o tempo. Eu estive aqui, eu vivi. E é com esse espírito que a gente vai se conectar com nossos ancestrais, não como seres primitivos, mas como pessoas que viveram, sentiram e enfrentaram um mundo inacreditável. Muito bem, vamos começar essa viagem. Nossa primeira parada é numa época em que o Homo sapiens, não estava sozinho no mundo. Por quase toda a nossa história, a gente dividiu o planeta com outras espécies humanas. Sabe aquela imagem clássica da evolução? Aquela fila indiana do macaco ao homem? Então, pode esquecer. A realidade era muito mais parecida com uma árvore cheia de galhos, sabe? Em vários momentos existiam 5 ou até mais espécies da nossa linhagem vivendo ao mesmo tempo. E o mais maluco, às vezes elas dividiam o mesmo território. Isso mostra que a evolução não foi uma marcha organizada, mas um processo muito mais caótico e fascinante. E esses galhos da árvore representavam estratégias de sobrevivência completamente diferentes. De um lado, por exemplo, o Paranthropus, um cara com mandíbulas superpoderosas especializado em triturar plantas duras. Do outro, nossos ancestrais do gênero Homo, mais flexíveis, usando a inteligência e as ferramentas para conseguir uma dieta muito mais variada. Eram duas soluções bem diferentes para o mesmo problema: sobreviver. E falando em inteligência, o Homo erectus foi um ponto de virada total. Foram eles que dominaram o fogo, uma revolução. O fogo não só aquecia e protegia, mas permitia cozinhar, o que liberou muito mais energia para os nossos cérebros crescerem. Eles criaram ferramentas super sofisticadas e foram os primeiros a sair da África, a se espalhar pelo mundo inteiro. O sucesso deles foi tão grande, mas tão grande, que eles existiram por quase 2 milhões de anos. É tempo pra caramba. Ok, agora que a gente já conheceu os atores dessa história, vamos dar uma olhada no palco. E que palco, hein? Um mundo completamente diferente do nosso. Um mundo dinâmico e em constante transformação. 120 metros. Negativos. Esse número sozinho já dá uma ideia da escala absurda do impacto da Era do Gelo. Com uma quantidade colossal de água do planeta presa em geleiras gigantescas, o nível do mar simplesmente despencou. E qual a consequência disso? Mundos inteiros que estavam debaixo d'água simplesmente apareceram. Pontes de terra conectaram continentes que hoje são separados por oceanos. A geografia do planeta foi toda redesenhada, abrindo caminhos para a migração de animais e, claro, dos humanos. E o maior bioma que já existiu na Terra era chamada estepe de mamutes. E não era só gelo e neve, não. Era uma espécie de savana gelada, mas super nutritiva. Um pasto gigantesco que alimentava hordas e hordas de animais enormes. Um mundo perdido, mas que fervilhava de vida. E que vida! Nossos ancestrais não estavam sozinhos nessa paisagem, de jeito nenhum. Eles dividiam o espaço com uma coleção de animais que, hoje, parecem saídos de um filme de fantasia. Imagina só dar de cara com um bicho desses. O Glyptodon, um parente gigante do Status. Era basicamente um tanque de guerra vivo, do tamanho de um carro pequeno. E essa cauda aí com espinhos, uma arma de demolição. E olha que legal, essa conexão do passado com o nosso presente. Esse aí é o Megatherium, a preguiça gigante. Além de ser enorme, ela era tipo uma jardineira essencial do planeta. A semente do abacate, por exemplo, é grande demais para os animais de hoje. Quem espalhava ela por aí? A preguiça gigante. Ou seja, nosso guacamole de hoje é, de certa forma, uma herança direta desses gigantes. Mas esse mundo também era um lugar incrivelmente perigoso. Só para se ter uma ideia, nossos ancestrais, com seus 70 quilos, eram nanicos perto dos grandes predadores, como o urso de cara curta, que chegava a pesar quase 1 tonelada. Sobreviver aqui não era questão de força bruta, era questão de inteligência. E é isso que nos traz até a nossa própria espécie. Vamos agora para o último ato dessa história e tentar entender como de todas essas humanidades fomos nós que sobrevivemos para contar a história. Essa é a grande pergunta, não é?
Num mundo com tantos tipos de humanos diferentes, todos super adaptados, por que só o Homo sapiens sobreviveu? O que a gente tinha de tão especial? A resposta parece estar num conjunto de habilidades que só a gente tinha. Primeiro, o pensamento simbólico, a capacidade de criar histórias, deuses, mitos, coisas que não existem no mundo real, mas que permitem que milhares, milhões de estranhos confiem uns nos outros e cooperem. Segundo, nossa tecnologia ficou muito mais complexa. E terceiro, a cultura, a capacidade de passar conhecimento de uma geração para outra. E esse conjunto de habilidades explodiu no que a gente chama de revolução cognitiva. De repente, vemos uma explosão de criatividade. Arte deslumbrante nas paredes das cavernas, enterros cheios de significado que sugerem crenças numa vida após a morte, e até música, com flautas feitas de ossos. Nosso mundo interior se tornou tão rico e vasto quanto o mundo lá fora. E nessa jornada, a gente não estava sozinho. Formamos uma das alianças mais bem-sucedidas da história da vida no planeta, a parceria com os lobos. Juntos, humanos e os ancestrais dos cães se tornaram a equipe de caça mais eficiente que já existiu, uma inovação que mudou o jogo completamente. No fim das contas, o ponto é este. Nosso superpoder não era ser o mais forte ou o mais especializado. Era o oposto. Era a nossa incrível flexibilidade. Nós somos os onívoros supremos, capazes de inventar um jeito de comer praticamente qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. E isso nos traz de volta para o agora. Toda essa nossa inteligência, nossa capacidade de cooperar, de se adaptar, tudo isso foi forjado no frio da Era do Gelo. Nós somos, na nossa essência, filhos daquele mundo. A questão que fica, e é uma pergunta bem séria, é a seguinte: será que essa resiliência que nos permitiu conquistar um planeta congelado vai ser suficiente para a gente navegar pelos desafios climáticos que nós mesmos criamos?